Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações. E como hoje eu realmente coloquei a transmissão para começar às 10h30, né? Às 10h30, as pessoas já estão tão acostumadas que a transmissão vai atrasar, que as pessoas estão demorando um pouco para chegar. Por isso eu queria pedir para vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Deixa eu já colocar aqui os comentários que estão no canal do Estopa. Para isso eu preciso só acertar aqui as telas que mudam aos poucos. Deixa eu ver se eu configuro aqui. Tá a tela errada ainda. Isso, agora sim. Comentários aqui do canal do Estopa. Muito obrigado, pessoal, que já está participando. Léo, manda alô para Rondônia. Adinalva Mendes. Então, um grande alô aí para Rondônia. Deixa eu colocar aqui na janela certinha. Isso. Thalita, a deforma da Previdência, o que diz aqui, Anahi Reis. A deforma da Previdência é transferência de dinheiro de trabalhadores idosos e pobres para banqueiros. Exatamente. A deforma da Previdência, ela tem a ideia liberal de que quando a pessoa sai da idade de produção financeira, ou seja, a pessoa saiu da idade de produzir, de trabalhar, ela tem que se matar. E aí pronto, acabou. Leda Medeiros, boa noite, Léo. Boa noite, Leda. Werner RJ, Marcelo, na Venezuela a maioria apoia Maduro. Será que tá tão difícil assim para essas pessoas entenderem que a gente tem que parar de dar pitaco na Venezuela e deixar a própria Venezuela entender as coisas que estão acontecendo lá, né, Werner? Aqui o brasileiro, ele tem certeza que ele sabe mais da Venezuela do que o próprio venezuelano. Leonor Monteiro, boa noite, Léo. Beijo nas meninas. Beijão, Leonor Monteiro. Boa noite para todo mundo que está assistindo. E muito obrigado pelas participações. Ana Clara P. Nogueira, de Fortaleza. Léo, manda um abraço para Fortaleza. Então, vai aí um grande abraço para Fortaleza. Manuel José Silva, boa noite, Léo. Rio de Janeiro presente. Obrigado, Manuel. Felipe Judá, boa noite, Léo. Manda um alô para Belém do Pará. Então, vai aí um alô para Belém do Pará. Alguns comentários que estão aqui na página Leonardo Estopa. Carlos Gomes, boa noite, meus queridos. Arimateia Carlos, boa noite, Léo. Arauá, Sergipe é Lula livre já. Então, abração aí para Arauá. Claudemir de Araújo, boa noite, Lula livre. Boa noite, Claudemir. Fênix FX, sucesso. Regiane Cardoso, boa noite. SJ Campos, SP. Gato de Botas, Léo, o quadrado. Deve estar chamando eu de o quadrado. Pode ser que eu seja um cara quadradão, né? Já vou aí para os 40. Marisa Nogueira, Léo, manda um alô para Manaus. Vai aí, um grande alô para Manaus. Voltando aqui para o canal do Estopa. E agora eu queria agradecer as pessoas que estão chegando pelo Facebook, na página Leonardo Estopa pelo Facebook. Já são 100 pessoas assistindo. Não, 100 pessoas está aqui no Dilma Resistente. Agora que eu estou vendo. Deixa eu agradecer as pessoas que estão participando aqui no Dilma Resistente. Cristina Oliveira, oi, boa noite. Juarez Santos Ribeiro, de Joinville. Tem aqui Elias Damasceno, manda um Lula livre. Então, pessoal que está no Facebook, vamos compartilhar aí para a gente aumentar o alcance. Deixa eu agradecer o pessoal que está aqui na página Leonardo Estopa, Jennifer Lopes, Inês Alcântara, Giuseppe Garibaldi Russo, boa noite. Reinaldo Matias, boa noite. Vânia também manda um boa noite. Isso na página Leonardo Estopa. Agora no canal do Estopa no Facebook temos aqui Jailson Rei, Josiane Gal, Roberto Francisco. Então, Roberto Francisco manda um Lula livre. Rubem Augusto Souza de Lima manda um boa noite. Francisco Rodrigues de Iguatu, boa noite. Alex Flores. Domingo Panelaço por Lula em defesa da nossa aposentadoria durante a entrevista do Bolsonaro no Silvio Santos. Que tal? Tá aí uma boa ideia para a esquerda de repente seguir, né? Agora, coisa é essa, né, gente? Nessas horas a gente pergunta quem quer dinheiro, porque o Silvio Santos, naquela idade, abertamente ir contra a aposentadoria dos velhinhos é muito triste, né? Imaginar que
as coisas estão dessa forma. Mas fazer o quê, né? Nanamel Gomes, boa noite, Léo. Lula livre de Salvador. Thalita da Silva, fora Bolsonaro. Exilma Fonseca, boa noite, Léo. E fora Moro lobista também. Luciana Bonfim Duarte, Lula livre já. Muito obrigado, pessoal. Gata Negra, boas noites. E Antônio Cordeiro, que estava presente no programa Léo ao Quadrado de hoje, lembra a frase do rei Lula Rousseff: o dia tem 24 horas. Então, nesse raciocínio aí, é bom dia para todo mundo, mas o dia vai... Esse dia, pelo menos, ele acaba daqui a pouquinho, né? Porque esse programa realmente fecha o dia. E o Gato de Botas, fazendo uma zoeira, pergunta: será que o Lula sai da cadeia antes de 2050? E eu digo, Gato de Botas, que tomara, pelo seu bem, tomara. Porque, olha, o Brasil que está sendo destruído e o Brasil que está perdendo com a prisão do Lula não é o Brasil da esquerda, é o Brasil inteiro. Então, é bom que você torça para que o Bolsonaro pique a mula da presidência e que o Lula assuma bem rápido, porque uma coisa é o seu orgulho, outra coisa é o seu bolso, seu patrimônio, seu futuro. Deixa eu ver aqui. E a galera tá, eu tô vendo aqui, José GGJ Channel. Léo, você é o cara, já viu o histórico escolar que vazou do ministro do MEC? Parece que o cara era daqueles que passava na raspinha, né? A Ariano pergunta se eu tô gripado, que eu pareço cansado. Ariano, eu tô muito cansado, né? Eu tô saindo dessa situação onde eu tava reformando em Belo Horizonte, saí da reforma de Belo Horizonte, mudei pra Ponte Nova e tô na reforma aqui em Ponte Nova. Tive um probleminha aí, né? Em Belo Horizonte e tive que vir pra cá. Deixa eu agradecer a vocês pelas participações. E eu achei uma pergunta interessante aqui da Cassandra, que eu faço questão de responder, porque essa pergunta, ela realmente mostra como que a alienação vai sendo construída ao longo dos tempos na cabeça da pessoa. Cassandra Benevides pergunta: Léo, você está perto dos 40. Quando você era criança, em 1989, você gritou: Lula lá brilha uma estrela, ou sua família era coxinha? Pergunta excelente, Cassandra. E eu acho que essa pergunta é muito legal. Vou tentar achar, até achar essa pergunta aqui para colocar ela grandona aqui, porque sabe por que eu acho muito interessante essa pergunta, pessoal? Porque hoje nós temos essa situação das pessoas lutando contra o direito do professor falar, e eu vou contar para vocês o que era no meu tempo, né, quando o Lula foi candidato, qual que era a realidade, né? Hoje a gente percebe que tem vários movimentos no sentido de calar a boca do professor. Isso hoje, porque hoje a percepção do professor foi modificada pelo trabalho da esquerda. Hoje, a percepção que se tem a respeito de direita e esquerda no Brasil é uma percepção que foi construída principalmente pelo trabalho que foi feito pelo Lula, trabalho que foi feito pela Dilma, trabalho social que foi feito pelos governos de esquerda. E é por isso que as pessoas mais velhas, principalmente os professores, as pessoas mais adultas, têm essa percepção. Quando a gente pensa numa criança que não conhece o Brasil antes do Lula e Dilma, a gente consegue entender. Por exemplo, tem aqui o personagem Gato de Botas participando do chat, perseguindo o ex-presidente Lula. Obviamente, ou é uma criança de corpo, mente e espírito, ou é uma criança mental, tem um corpo envelhecido, mas não consegue lembrar do que era o Brasil há pouco tempo atrás. E a Cassandra traz essa pergunta, que eu acho uma pergunta muito interessante, porque durante o meu tempo de infância, a primeira vez que o Lula foi candidato, eu tinha medo do ex-presidente Lula. Por que eu tinha medo? Porque o que falavam na televisão é que se o ex-presidente Lula fosse eleito,
a gente seria obrigado a receber os sem-teto na casa da gente. O ser humano é egoísta. Eu era uma criança, mas eu pensava, mas meu quarto é muito pequeno, eu não quero dividir o meu quarto com todas as crianças da rua. Aí o trabalho da esquerda é exatamente tirar as crianças da rua e dar dignidade da casa, e não fazer com que as pessoas tenham que dividir as próprias casas, né? Então eu lembro que quando eu era criança, as professoras na escola, elas falavam mal do Lula e falavam bem do Collor, por exemplo, né, na questão do Lula e do Collor. Quando o Lula foi... Isso eu estava na quinta série, quando o Collor foi eleito, eu lembro que a minha professora de português, ela falou que o Collor, ela votou no Collor porque o Collor era bonito. Isso, eu fiquei traumatizado, que eu pensei, que isso, gente? Aí quando a gente volta um pouco no tempo, a visão, né, da primeira candidatura do Lula, a visão que a gente tinha principalmente no interior, a visão que era divulgada, Cassandra, era que o Lula, ele vinha de um partido comunista que comia criancinhas, e eu não me envolvia muito com política, e eu não era, assim, muito interessado em política, e eu engoli essa história. Meu pai, ele sempre foi muito mais sensato, mas minha mãe chegou a falar essa questão de que, olha, no comunismo, tudo é do Estado, né? Falou que era o comunismo, falou que tudo era do Estado e você não é dono de nada. E o Lula, ele tá querendo trazer o comunismo. É lógico que nós precisamos admitir que o discurso do Lula, na sua primeira candidatura, na sua segunda candidatura, era um discurso mais radical de esquerda. Isso a gente precisa admitir, né? Mas, enfim, eu não era coxinha porque eu não fazia militância política contra o Lula. Mas eu era treinado no sentido de ser coxinha, e olha, pobre, eu era treinado no sentido de ser coxinha pela mídia, pelos professores, e naquela época não tinha nenhum movimento da esquerda querendo escola sem partido, que os professores doutrinavam as crianças para serem anti-Lula, porque naquela época os professores acreditavam nisso. Por isso que eu sou a favor da livre convicção motivada dos professores. Se o Olavo de Carvalho não quiser ser chamado de idiota, imbecil e retardado, que ele conquiste os professores, e não que ele trabalhe para proibir os professores de falarem essas coisas dele. Léo, já que o Supremo é guardião da Constituição, eles não podem barrar a reforma, já que alguns deputados falam em pontos inconstitucionais. Ela tem cláusula pétrea, também o fim do SUS, né? Sim, Leonor, vários pontos dessa política atual brasileira são inconstitucionais. Mas o que está acontecendo hoje é que o Supremo, ele não está querendo bater de frente com o poder financeiro, tá? Então, o que está acontecendo, Leonor? Nós temos uma Constituição. A Constituição deveria ser seguida. E como que eles fizeram para não seguir mais a Constituição? Como que eles fizeram para escapulir da necessidade de seguir a Constituição? Eles usam a teoria da multação constitucional, que é mais ou menos assim, olha, há muito tempo atrás, quando a Constituição foi escrita, a realidade era outra. Então hoje nós que somos guardiões da Constituição e devemos cuidar para que a Constituição não seja jamais alterada e desrespeitada, vamos relativizar isso e vamos aceitar que a Constituição seja desrespeitada e alterada porque é para o bem da sociedade, né? Então, o que a gente precisa entender, Leonor, a respeito de STF e Constituição, é que a Constituição ela só é respeitada se o respeito à Constituição for significar o interesse dos banqueiros, o interesse dos mais ricos. As instituições não são instituições a favor da Constituição, a favor do povo, a favor do bem da população. As instituições estão lá para garantir os interesses daqueles que têm grana. Então, se a Constituição, ela respeitada, vai resguardar os interesses de quem tem grana, obviamente a Constituição vai ser seguida. Se a Constituição vai ser desrespeitada para resguardar os interesses de quem tem dinheiro, aí eles usam teorias como, por exemplo, a teoria da mutação constitucional, que a Constituição vai se adaptando à realidade do seu povo e vem todo esse lenga-lenga. Então, esqueçam
essa coisa, pessoal, de que a Constituição precisa ser seguida. A Constituição, as leis, tudo isso são regras que só precisam ser seguidas se você não tiver dinheiro para criar uma teoria para mudar essas regras. Uma prova de que a Constituição não precisa ser seguida, uma prova de que as leis não precisam ser seguidas quando o assunto é privilegiar um grupo mais rico, é o nosso herói dos coxinhas, o Sérgio Moro, que desrespeitou a Constituição brasileira, desrespeitou leis brasileiras para prender o ex-presidente Lula, e mesmo assim ele conseguiu manter o ex-presidente Lula preso, né? E agora nós temos aí o pacote anticrime do Moro, que é um dos maiores afrontos à dignidade da pessoa humana. Deixa eu pedir para vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Eu queria pedir para vocês que ajudem, né, principalmente vocês que podem compartilhar nas redes como WhatsApp, grupos de WhatsApp, Twitter, Facebook também. Quem tiver no VK, né, tiver condições de compartilhar também no VK. Inclusive agora que eu estou com a estrutura aqui em Ponte Nova, eu estou com internet fibra ótica, eu vou tentar transmitir também no VK. Mas agora eu queria pedir para vocês, quem tiver condições aí de transmitir, de compartilhar, compartilhem, por favor. E agradecer mais uma vez Leonor Monteiro pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Olha, pessoal, Movimento Negro vai à OEA contra pacote anticrime do Moro. Imaginem que até mesmo as regras de direitos humanos que têm valor constitucional, elas estão sendo simplesmente ignoradas, porque hoje a regra dentro do Brasil é criar leis, criar pacotes anticrime, criar qualquer forma de populismo para tentar manter essa direita extremista no poder. E eles fazem uma questão muito grande de se colocarem como a solução para determinados problemas, como, por exemplo, o problema da criminalidade. E se tem uma coisa que consegue perpetuar um entreguismo no poder, é se propor como sendo a solução para um problema que você mesmo cria. Por exemplo, o Bolsonaro até hoje não tocou no assunto de resolver o problema do desemprego, mas ele faz parte da turma que criou o desemprego, atacando a economia brasileira, criando essa percepção de que o Brasil é um país cheio de corrupção, etc. Tirou investidores, acabou, obviamente, com a indústria nacional, e toda essa brincadeira aí do Bolsonaro, mais o resto do grupo do golpe, causou um desemprego que a gente está vivendo hoje, essa crise social, e ele foi eleito para acabar com a crise social que ele também ajudou a criar. E o Sérgio Moro, ele obviamente faz propostas, faz pacotes anticrime, tudo para beneficiar os mesmos banqueiros que trabalharam financeiramente para colocar o grupo dele no poder. Esses grupos que chegaram ao poder através da grana de banqueiros dos Estados Unidos e banqueiros de Israel, eles agora querem, obviamente, uma redução populacional no Brasil, um oba-oba que permita matar os mais pobres. É claro que o pacote anticrime do Moro não serve para o Playboy. O pacote anticrime do Moro serve para as populações mais pobres. E dentro das populações mais pobres estão aqueles que já estão no Brasil marcados como criminosos, que são determinados tipos, né? São os estereótipos dos bandidos. Infelizmente, a gente sabe que quando uma pessoa negra é abordada por uma blitz policial, o tratamento é completamente diferente daquele tratamento de uma pessoa branca abordada numa blitz policial. Então, a gente tem casos de pessoas negras que morreram trabalhando porque estavam segurando furadeira e foram confundidas com bandidos segurando metralhadoras. Eu não vou culpar o policial, porque o policial já entra com a ordem de exterminar os pobres, ele entra morrendo de medo, porque imagina como que deve ser um trabalhador receber uma ordem de entrar e matar. Ele já recebe essa ordem de entrar e matar, então ele já entra morrendo de medo, porque ele sabe que como ele recebeu a ordem para entrar e matar, aqueles que estão condenados à morte por uma ordem de entrar e matar vão tentar se defender. Então o cara entra, vê o outro segurando alguma coisa, coloca na cabeça que é uma metralhadora e atira. Então essa condição social que tem sido criada por políticos brasileiros e tem sido mantida por políticos brasileiros para se perpetuarem no poder, é a condição social que é explorada
pelo ex-juiz Sérgio Moro para conseguir fazer o seu populismo para tentar chegar à presidência da República com essa brincadeira aí de pacote anticrime. Vou ler aqui a matéria que está no Brasil 247. A gravidade que tais modificações podem representar a segurança pública e a vida de milhares de cidadãos e cidadãs brasileiras, sobretudo da população negra e pobre, nos motiva a apresentar esse documento à comissão. Afirmam as entidades no documento protocolado na OEA em fevereiro. Elas serão recebidas em audiência extraordinária da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, na próxima quinta, dia 9. Então, qual que é o problema do pacote anticrime do Moro? O pacote anticrime do Moro ele tem dois problemas. O primeiro problema é uma coisa muito boa, uma desgraça travestida de maravilha, porque eles se apoiam numa situação que todo brasileiro já viveu direta ou indiretamente. Todos nós já fomos ou vítimas de um crime ou então amigos de alguém que foi vítima de crime. Quem aí não conhece alguém que já teve um celular roubado, ou teve um carro roubado, né? A minha mãe teve o carro dela roubado e um cidadão armado entrou dentro do carro e roubou o carro da minha mãe. Então, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça da gente quando a gente fica sabendo que uma pessoa próxima ou até mesmo nós passamos por um crime? A primeira coisa que a gente imagina é o seguinte: o bandido tem que morrer, né? A pessoa tem que ter uma lei mesmo para pegar esse cara, matar, policial, meter bala. Porque a primeira coisa que vem na cabeça da gente é essa sensação de vontade de vingança, de ver o criminoso preso. E é essa sensação de vontade de vingança que dá brecha para o populismo do Sérgio Moro, dá brecha para o populismo do Bolsonaro. É esse terreno fértil que é o ódio ao crime, que é uma coisa que é normal para todas as pessoas que não são... Até o criminoso tem ódio ao crime. O criminoso não se acha criminoso, ele acha que está trabalhando. Mas até mesmo qualquer pessoa, seja de direita ou de esquerda, morre de raiva do crime. E o populismo do Sérgio Moro, ele se fundamenta exatamente por isso, porque ele se propõe a lutar contra o crime. E quem não quer um herói lutando contra o crime, né? É uma coisa que, obviamente, todos querem, e aí o Sérgio Moro, ele vai sobrevivendo. Mas qual que é o grande problema? Essas medidas propostas por esses pacotes anticrime, essas medidas maravilhosas, elas não vão acabar com o crime, porque o crime no Brasil ele é mantido pelos políticos porque o crime dá lucro, simples assim. Deixa eu agradecer Henson Matos Pereira. Léo, boa noite. Por que a esquerda não está expondo a fala do Bozo sobre manter Lula preso com o apoio de ministros em entrevista para o Datena? Olha, Henderson, eu não sei por que a esquerda não está falando isso. Eu acho que é tão previsível a percepção do Bozo a respeito do Lula, né, que o Bozo sabe que sem Lula preso ele jamais teria sido eleito presidente. Uma coisa que eu acho que o Bozo falou, que eu acho que a esquerda deveria estar explorando, é o fato de que ele contou a história dele através do Maduro. O Bozo falou que o Maduro, ele não manda mais nada, ele é vítima de generais, etc. E o Bozo, na verdade, ele está falando a história dele, ele está tentando mandar uma mensagem para as pessoas. Olha, eu não mando nada, eu estou aí sobre a tutela de generais, sobre a tutela de americanos. Ele falou exatamente aquilo que ele está vivendo, só que tentando colocar em cima do Maduro. A pergunta básica que eu faço para vocês, olha, como que o Bolsonaro teria criatividade de falar que o Maduro está vivendo essa situação de não governar, de ser vítima dos generais e de ser vítima de organismos de Cuba, organismos xiitas? Como é que ele tem essa informação? De onde ele tirou isso? Sendo que a gente está falando de um político extremamente limitado mentalmente. Ele não tirou isso de muitos lugares, ele tirou isso da realidade dele. O Bolsonaro percebeu que ele não governa por causa disso, disso e disso, e está extrapolando essa realidade aí como uma opinião a respeito do Maduro. Ou seja, eu estou vivendo isso. Se eu estou vivendo isso, por que o Maduro não está vivendo isso, né?
Mas eu acho que é porque isso é muito previsível, Henderson. Jackson Amorim, mais uma pergunta, Léo, para você. Peço que responda com sinceridade se você acha que o Lula será solto ou o judiciário vai fazer que o Lula morra preso. Olha, Jackson, a opinião que eu tenho é o seguinte. A situação do Lula está muito complicada. Eu vou falar a opinião minha, tá, gente? O Lula solto corre risco de vida, porque o Lula apresenta uma possibilidade de prejuízo bilionário para banqueiros e empresas que querem privatizar o petróleo brasileiro. Qual que seria a possibilidade do Lula estar solto e seguro? O Lula ser solto e ele ser protegido, obviamente, por instituições nacionalistas. A gente tem novas eleições para, obviamente, o Lula ser eleito aí presidente da República. Então, se a gente dá um espaço de tempo para o Lula ficar fazendo palestras contra a reforma da Previdência e contra privatizações, se a gente dá um espaço de tempo para o Lula sem proteção da Polícia Federal, sem uma proteção adequada, né? Como ex-presidente ele tem proteção, lógico, mas se o Lula sai da cadeia e começa a fazer um trabalho político de mobilização e conscientização das pessoas sem uma proteção adequada, eu temo pela segurança do Lula, porque imaginem, essa é uma pura questão de lógica. Os mesmos grupos políticos que fazem guerras na Síria, que fazem guerras na Líbia, estão querendo fazer guerra na Venezuela, são os grupos que estão já conseguindo tomar tudo do Brasil sem nenhuma guerra. Então imaginem o trabalho que os Estados Unidos estão tendo para tomar a Venezuela. A grana que os caras estão investindo para tomar a Venezuela e a possibilidade de guerra para tomar a Venezuela. No Brasil não precisou de nada disso. O Brasil entregou sem resistência alguma. Só que o Lula pode ser, talvez, o político a tomar de volta. O Lula é uma esperança que existe entre as pessoas que têm noção do que está acontecendo, de que o patrimônio brasileiro pode ser retornado ao brasileiro. O Lula é a esperança de que essa reforma da Previdência possa ser rechaçada pelo povo e, com isso, não aprovada pelo Congresso. O Lula é a esperança de que as estatais que estão aí para ser vendidas, e olha, é muita coisa muito cara. É Correios, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras. O Lula é a esperança do povo se tocar que isso não deve ser privatizado. Agora, se o Lula tem condições de colocar tanta areia na farofa desses milionários, é claro que o Lula corre risco de vida, né? Se os caras fazem guerra por causa dessas coisas, o que esses caras não fariam? Agora que já está praticamente tudo tomado. Imagina, olha, a coisa é praticamente nossa. Agora que a coisa é praticamente nossa, nós vamos deixar o Lula sair da cadeia e simplesmente botar areia na nossa farofa? Eu acho meio difícil, mas é duas possibilidades. Eu acho que a continuidade do Lula na cadeia é uma questão de segurança do próprio Lula. Eu acho que enquanto tiver reforma da Previdência, enquanto tiver uma estatal para ser privatizada, o Lula corre risco, porque ele pode evitar que isso aconteça. A única possibilidade do Lula sair da cadeia seguro é a população toda estar consciente do que está acontecendo no Brasil. Mas, para a população toda ficar consciente do que está acontecendo no Brasil, a gente precisa de um trabalho integrado de conscientização. Então, falando em trabalho integrado de conscientização, eu gostaria de agradecer a especialista federal pelo Superchat. O Superchat é muito importante para o crescimento dos canais. Então, quem puder, pessoal, ajudar com qualquer valor, obviamente qualquer quantia, será muito bem-vinda. Então, quem puder ajudar, eu agradeço muito. E quem puder ajudar compartilhando também é muito importante. Então, quem puder, por favor, compartilhem aí as transmissões do canal. Eu estou reparando uma coisa que... Como é que funcionam os algoritmos de boicote do Facebook, né? Vou contar para vocês aqui como é que as coisas são impressionantes. O Facebook tem a política de boicote contra a minha página principal. Essa política de boicote começou durante a campanha política passada. Eu já imaginava que isso ia acontecer, já fazia vídeo falando sobre isso. E agora eu estou reparando aqui, estamos transmitindo nesse momento em 3 páginas. A página Leonardo Estopa, que seria a minha página maior, ela tem 215 mil seguidores e está alcançando agora 99,100 pessoas. Já o canal, a página Canal do Estopa, que é a página que parece que o Facebook ainda não descobriu que tem que boicotar, está com mais audiência, tem 10 mil seguidores, está com mais audiência
do que a página principal. Aqui no YouTube é a mesma coisa, nós estamos transmitindo o canal principal que tem 167 mil inscritos, ele está com 143 pessoas assistindo. Já o canal do Estopa, que tem 32 mil inscritos, ele está com 820 pessoas assistindo. Então a gente vê que, à medida que o YouTube vai descobrindo os canais, né, e vão colocando aí esses boicotes nos canais, eles param de alcançar, infelizmente. Então eu gostaria de pedir vocês que compartilhem, porque aquela coisa de notificações, o alcance da publicação, tudo isso está sendo muito boicotado aí por esses canais, infelizmente. Especialista federal: o Maduro não cai e o verde Bolsonaro vai cair sem amadurecer. Especialista federal falando. Muito obrigado pelo superchat, pela ajuda. JT Salles: vamos apostar, quem cai primeiro, Bozo ou Maduro? Eu acho que o Bozo, hein? Imaginem o desespero do Bolsonaro cair antes que o Maduro, né? Eles estavam já... O Eduardo Bolsonaro já estava lá na fronteira com a Venezuela para comemorar o golpe, aí o golpe dá errado. É lógico que o golpe daria errado, gente. Olha, o Maduro, ele tem o apoio da população. E a gente vê o brasileiro falando, olha, a Venezuela está passando fome, mas a diferença, eleitor do Bolsonaro, a diferença, pobre de direita, é que lá na Venezuela eles sabem o motivo das dificuldades econômicas da Venezuela. Enquanto você que nunca pisou na Venezuela, sabe tudo sobre a Venezuela e quer colocar a culpa no presidente que o povo escolheu, lá na Venezuela os caras sabem do embargo econômico, lá na Venezuela a galera sabe do que está acontecendo. Então a coisa é bem diferente, a realidade da percepção de dentro do Brasil e da Venezuela. Agora, eu tô vendo aqui que tem algumas pessoas trazendo a campanha do cancelem Bolsonaro, cancel Bolsonaro. Comunidade LGBTQ dos Estados Unidos abre petição contra a presença de Bolsonaro em Nova York. A comunidade LGBTQ dos Estados Unidos abriu uma coleta de assinaturas no portal Change.org contra a presença de Jair Bolsonaro no hotel Marriott Marquis, em Nova York. A petição vital já conquistou 35 mil assinaturas. Gays americanos protestam contra uma premiação de personalidade do ano ao presidente brasileiro abertamente homofóbico. O único prêmio que o presidente Bolsonaro deve receber é intolerante do ano, disse Brad Hoyman, senador pelo estado de Nova York e gay assumido. A intolerância é uma coisa que não tem tolerância. Se tem uma coisa que não deve ser tolerada, é a intolerância, né? E na mesma sequência, deixa eu ver se eu trago para vocês aqui, tem algumas... Agora também falando de coisas que estão acontecendo fora do Brasil e agora a respeito do ex-presidente Lula, essa informação aqui é muito importante, tá, pessoal? A Associação Americana de Juristas reconhece Lula como preso político. Quando a gente falava sobre a questão do Lula ter sido condenado injustamente, o argumento que era primeiramente difundido pelo MBL, difundido pelos grupos, né, que apoiam esse golpe de Estado, essa entrega do Brasil para os Estados Unidos, é de que os juristas brasileiros, né, o juiz Sérgio Moro formou em direito e sabe muito das coisas, e também os desembargadores, eles conseguiram convencer muitas pessoas no Brasil que nem o Sérgio Moro, nem os desembargadores tinham interesse na causa contra o ex-presidente Lula. Eles conseguiram convencer o povo brasileiro que o TRF4 julgou em 6 meses o caso do ex-presidente Lula porque ele realmente queria fazer justiça e não porque ele queria interferir nas eleições. Mas agora, como é uma associação americana de juristas, talvez isso faça algum sentido. Não, pode ser que digam que a Associação Americana de Juristas seja comunista, né? Mas enfim, vamos ler a matéria.
A declaração dos juristas americanos destaca que Lula deixou seu governo com mais de 80% de popularidade e no ano passado foi não apenas impedido de concorrer à presidência, como também proibido de dar entrevistas ou de se manifestar publicamente. O documento condena ainda a violação do preceito constitucional da presunção da inocência até o julgamento final do processo. Por mais que o Brasil tenha recebido de braços abertos uma ofensa à Constituição, que é essa coisa de prisão após a segunda instância, a prisão após a segunda instância também que foi bem recebida pelo povo por causa dessa sede de vingança contra o criminoso, ela é inconstitucional. Então, uma coisa é a Constituição, outra coisa é o populismo. Então, a prisão em segunda instância, ela não atende à Constituição, ela atende, obviamente, os interesses de quem queria tirar o Lula das eleições. Muito obrigado, Áureo Gilson, pelo superchat, pela participação, pelo carinho. Lula disse que ia se multiplicar em nós. Está na hora de nós multiplicarmos na base. Só um processo de conscientização e o povo na rua vai libertar Lula e o Brasil. Exatamente. Muito obrigado, Áureo Gilson. É exatamente isso, pessoal. É só um processo de conscientização que tem condições de libertar o Lula do que está acontecendo. A gente está vivendo uma situação muito complicada, a gente está vivendo uma situação que eu diria de, assim, polarização mental no sentido de entregar as riquezas nacionais, de redução do Brasil à condição de colônia, e a única coisa que daria condições de melhorar essa situação seria, sem dúvidas, uma conscientização política. Deixa eu agradecer vocês pelas participações e pedir vocês, quem puder, por favor, compartilhe aí para a gente aumentar o alcance. Deixa eu liberar aqui os comentários. Muito obrigado. E a campanha que o pessoal está falando é essa aqui, ó. Nova York lança a campanha Cancel Bolsonaro, que bomba no mundo. O senador democrata estadunidense Brad Holliman, do estado de Nova York, iniciou pelo Twitter nessa quinta-feira 2 uma ação para cancelar o evento que pretende homenagear o presidente Jair Bolsonaro como pessoa do ano, oferecido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos em uma cerimônia no Hotel Marriott, na cidade dos Estados Unidos. #CancelBolsonaro já tem repercussão mundial. Uma coisa que é muito importante que vocês entendam é que o Bolsonaro não é pessoa do ano. O Bolsonaro está sendo homenageado como pessoa do ano por uma Câmara de Comércio entre Brasil e Estados Unidos. O que mudou para que o Bolsonaro fosse considerado pessoa do ano pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos? O Brasil passou a condição de subalterno dos Estados Unidos e existe a possibilidade que todos os produtos brasileiros, principalmente os produtos agrícolas brasileiros, passem pelos Estados Unidos antes de serem distribuídos pelo mundo. Ou seja, existe a possibilidade que os Estados Unidos se tornem um entreposto, um atravessador do Brasil. Como que isso está acontecendo? No primeiro momento, o nosso presidente Jair Bolsonaro começou a falar mal da China, falou mal de países árabes, né? Toda essa condição do Bolsonaro ter brigado com os países árabes, né, desrespeitado aí os países árabes, pode ter criado uma necessidade dos países árabes de substituir a produção brasileira por outros fornecedores. Então hoje pode estar acontecendo aí de que alguns países já estão começando a montar frigoríficos halal para vender carne para os países árabes. Existe essa possibilidade. Então os produtores brasileiros vão enfrentar nos próximos dias uma redução das exportações nesse sentido. Aquela brincadeira a respeito da China gerou para o Brasil a substituição das exportações de soja para a China, e a China está comprando soja dos Estados Unidos. Como se não bastasse, o Brasil falou muita bobeira relacionada a pactos de preservação ambiental, e a gente já vê uma possibilidade do Brasil ser boicotado como fornecedor na Europa. O que acontece depois de tudo isso é que o Brasil passa a ter apenas um comprador, que são os Estados Unidos, e os Estados Unidos vão comprar o produto brasileiro e revender para esses países. Na prática, a gente passa a ganhar menos dinheiro, porque a gente passa a não vender diretamente para o consumidor, a gente vende para um
atravessador. É lógico que esse atravessador está amando o que o Bolsonaro está fazendo. Então o Bolsonaro está sendo homenageado como pessoa do ano por uma Câmara de Comércio que está adorando a ideia de que agora o Brasil não vai comercializar com o mundo, o Brasil vai comercializar com eles e eles vão comercializar com o mundo. Isso faz Bolsonaro pessoa do ano para eles, mas obviamente não para o resto do mundo. É por isso que tem aí esse movimento mundial, esse movimento mundial contra esse Bolsonaro que está querendo ir passear nos Estados Unidos para receber prêmiozinho de pessoa do ano. Especialista federal, o Bolsonaro deve receber esse prêmio. No Gazan, órgão de governo dos Estados Unidos, conhecido por dar importância e relevância, Gazan, Gabinete Sanitário. Então, o especialista federal encontrou um bom lugar, né? Eu imaginava que o bom lugar seria a sede do KKK, mas o especialista federal achou um lugar aqui onde o Bolsonaro pode, de repente, né, receber aí esse prêmio. E aqui nos comentários, a Jussara Miranda fala uma coisa que é verdade. Ela fala aqui embaixo: o Brasil vai virar um Congo com o Bolsonaro, né? Então, e o povo nas ruas, temos que libertar o povo dos Estados Unidos. Muito obrigado, Jussara Miranda. Muito obrigado vocês que estão participando pelo Facebook, pessoal. Eu estou vendo aqui, eu queria agradecer muito os compartilhamentos pelo canal do Estopa, porque o maior alcance, pela primeira vez, o canal do Estopa no Facebook, ele alcança mais pessoas do que as outras páginas. Então temos hoje aqui uma situação na qual o canal do Estopa já está alcançando mais pessoas, até mesmo que a página Leonardo Estopa, que tem, né, o quê? Tem 20 vezes mais inscritos. Deixa eu agradecer aqui, Cláudia Silva. Boa noite, Léo. Muito obrigado. Boa noite, Cláudia Silva. Muito obrigado pela participação, pelo carinho, pelo tempo dedicado e pelo superchat, que é muito importante para a sobrevivência dos canais. O Verme Merece é o de personalidade do Anos, num banheiro público do Central Park. O problema é que ia gostar e querer mais. Pronto, falei. Obrigado, Cláudia Silva. A gente sabe que tem algum problema. A homofobia do Bolsonaro, ela está conectada a um desejo reprimido. Você é psicanalista, eu sei disso. Psicanalista ou psiquiatra, não lembro. Você sabe disso. Você sabe que essa coisa do Bolsonaro, esse desespero do Bolsonaro pode estar conectado, sim, a uma vontade reprimida, né? Relacionada aí a essa questão sexual. A gente não sabe. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, que só porque eu falei da questão do... Só porque eu falei dessa questão... Muito estranho. Só porque eu falei da questão da transmissão do Facebook, eu estou acompanhando aqui uma transmissão, simplesmente deu um looping aqui, deu piripaque, mas enfim. Não tem condição de saber o que está acontecendo agora não, mas está rodando. Muito obrigado pelas participações, né, no Facebook, no YouTube. Muito obrigado, Cláudia Silva, pela participação. Deixa eu trazer aqui. Mais uma notícia que está aqui, também sobre aquele assunto. Paulo Sérgio Pinheiro, segundo Paulo Sérgio Pinheiro, percepção internacional é que não há razão para que Lula esteja enclausurado. O ex-presidente Lula recebeu a visita dos ex-ministros dos Direitos Humanos, Paulo Sérgio Pinheiro e Paulo Vanucci. Após o encontro, Pinheiro, que atualmente é relator na Comissão de Direitos Humanos da ONU, expôs que a percepção internacional é que não há razão para que Lula esteja enclausurado numa solitária de 15 metros. É importante que a razão precisa ser percebida, né, pessoal? Lógico, não há razão jurídica que justifique a prisão do Lula, mas a razão são as eleições. A razão do Lula estar preso é a reforma da Previdência. Isso é muito importante.
A razão do Lula estar preso é porque o Brasil tem muitas estatais dando lucro e essas estatais precisam ser privatizadas. Então a razão do Lula estar preso é exatamente porque o Lula era um obstáculo, né, ou ainda continua sendo, principalmente por isso. Ele está preso porque ele continua sendo um obstáculo a tudo isso que está acontecendo. Deixa eu agradecer vocês que estão participando e pedir vocês que, por favor, se inscrevam no canal do Estopa. Quem ainda não foi inscrito, deixa eu ver como é que está aqui. O canal do Estopa está crescendo aos poucos. Estamos com 32.454 inscritos nesse momento. Quem estiver assistindo aí, pessoal, e ainda não foi inscrito, por favor, se inscreva no canal do Estopa. Isso faz uma diferença muito grande, porque quanto maior o número de inscritos, maior é a possibilidade da gente alcançar mais pessoas. Então, acabamos de receber, muito obrigado, acabamos de ganhar mais um inscrito aqui no canal. Quem puder se inscrever, quem puder compartilhar com amigos, para que amigos se inscrevam, isso é muito importante. Então, por favor, se inscrevam, marquem para receber as notificações. Isso faz uma diferença muito grande. O tamanho do canal faz com que o YouTube ajude o canal a chegar a mais pessoas. Da mesma forma, eu peço para vocês que estão assistindo aí pelo Facebook, mas ainda não curtiram as páginas que estão transmitindo, curta essas páginas que estão transmitindo no Facebook. Estamos transmitindo agora pela página Dilma Resistente, Leonardo Estopa e Canal do Estopa. É importante a gente crescer o tamanho dessas páginas. Então, se vocês estiverem assistindo, né, tanto no YouTube quanto no Facebook, seja lá qual canal ou página você estiver assistindo, se você não for inscrito, se você não tiver curtido página Leonardo Estopa, canal do Estopa e Dilma Resistente, eu peço para você, por favor, que curta também no Facebook. E se você já curtiu, curta novamente. O Facebook programou a página Leonardo Estopa em especial para se autodestruir. Então está descurtindo, né? O Facebook está descurtindo automaticamente as páginas. Deixa eu agradecer que chegaram aqui duas contribuições importantes. Waltercides Almeida e Lorival Casula. Muito obrigado, pessoal, pelas ajudas que são muito importantes para a sobrevivência do trabalho que eu faço. Muito obrigado também, Lúcia Maria dos Santos, pelo superchat na página Leonardo Estopa. Eu queria agradecer muito vocês pelas ajudas aqui financeiras no canal e queria lembrar que é possível você ajudar também com depósito bancário ou com PayPal. As contas estão relacionadas aí no vídeo. Então, o que você faz? Você, através dessas contas que estão relacionadas aí nas descrições do vídeo, você pode fazer uma doação. Deixa eu trazer aqui uma mensagem do Fabiano Gomes. Léo, eles não irão soltar o Lula. O objetivo deles é matar o Lula, pois sabem que ele solto é um risco. Um povo que não se movimenta, não sente as correntes que estão te prendendo. Exatamente. Exatamente, Fabiano. Eles sabem que o Lula solto é um risco para os interesses deles e o povo está aceitando. Então, enquanto o povo está aceitando, vocês repararam que deu uma esfriada depois que falaram da possibilidade de soltar o Lula, já deu uma esfriada. E é isso que eu tinha muito medo, que eles estavam, na verdade, dando aquela dosezinha de possibilidade de libertação para o Lula, para a partir dessa dosezinha de possibilidade de libertação, as pessoas diminuírem a revolta e começarem a aceitar a prisão, porque daqui uns dias o Lula vai ser solto de qualquer maneira. Mas agora o Cristiano Zanin parece-me que foi hoje conversar com o Lula sobre a possibilidade de pedir para o Lula já ir para casa, né? Então, vamos ver. Parece que o Lula tem essa resistência de não querer ir para casa, de querer lutar pela declaração de sua inocência, mas eu acho que isso aí é uma coisa que acaba fazendo todo mundo sofrer. Pessoal, a gente tem uma situação, né, que precisa ser contextualizada. O ministro da Educação aqui no Brasil, ele, para punir as universidades que não gostam do governo Bolsonaro, ele falou que ia cortar 30% do orçamento dessas universidades. Então é mais ou menos assim, aquelas universidades, entre as universidades federais, que quiserem apoiar a esquerda, que forem contra o Bolsonaro, a gente vai tirar o dinheiro. É uma forma de punir as universidades que não são a favor do bolsonarismo.
Aí, como ele percebeu que não dá para fazer isso, ele falou, então quer saber de uma coisa? Nós vamos tirar o orçamento de todas, né? Porque todas as universidades federais são comunistas. E aí tem agora esse embate, né? O UNB se mobiliza contra corte orçamentário do governo. Estudantes, professores e servidores da Universidade de Brasília e UNB, em parceria com outros atores sociais, promoveram um ato público para demarcar oposição ao corte orçamentário de 30% anunciado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. A notícia do contingenciamento e a declaração de Weintraub convulsionaram o ambiente acadêmico, provocando reações de diferentes lados e a mobilização das universidades. A notícia é somente um detalhe, né, porque o governo Bolsonaro prometeu praticamente acabar com a educação no Brasil. Então, isso, corte de orçamento, é a melhor forma de matar uma coisa, né? Então, eles vão matar as universidades brasileiras. Essa é a intenção. Muito obrigado, pessoal, pelas participações. Quem puder compartilhar para aumentar o alcance, eu agradeço muito. Deixa eu trazer aqui mais comentários aqui no canal do Estopa. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal do Facebook também, que está acompanhando. Deixa eu trazer aqui trazer as notícias. Há 22 anos, né, falando ainda sobre a educação, há 22 anos, o país perdia Paulo Freire, seu intelectual mais respeitado no mundo. Né? No dia 2 de maio de 1997, o filósofo e educador Paulo Freire falecia vítima de infarto no miocárdio. Foram 75 anos de vida, a maior parte dedicada à criação de métodos inovadores de educação. É importante que as pessoas entendam por que o Paulo Freire foi tão perseguido, tá, pessoal? A perseguição contra o Paulo Freire, ela veio exatamente porque o Paulo Freire criou métodos para que as pessoas pudessem se alfabetizar mais rápido. Existe uma piração na cabeça do eleitor do Bolsonaro que o Paulo Freire teria criado modelos de doutrinação, que o Paulo Freire... Não, o Paulo Freire, ele é um cientista que criou métodos inovadores de educação, principalmente métodos para educação de adultos, teorias de educação libertadora, a ideia de ensinar as pessoas a pensar, no lugar de ensinar as pessoas o que pensar, que normalmente o modelo bolsonariano, e olha como que é interessante, né? O modelo bolsonariano de ensino, o Bolsonaro chegou ao poder criticando a doutrinação, e a doutrinação é exatamente o modelo bolsonariano de ensino, que é mais ou menos assim, olha, você não pode escolher o que você vai pensar, você tem que pensar aquilo que o presidente considera certo, ou seja, não, o professor não pode pensar, o aluno não pode refletir, a coisa tem que ser de acordo com as regras impostas pelo governo. Já a metodologia do Paulo Freire é uma metodologia no sentido de que as pessoas precisam buscar primeiro uma curiosidade, a partir daquela curiosidade despertar o amor pelo conhecimento e desenvolver o conhecimento a partir dali. É esse tipo de metodologia que amedronta muito os bolsonarianos, porque eles querem ter controle sobre a população. E é exatamente aí que as pessoas estão, obviamente, nessa onda aí de atacar o trabalho do Paulo Freire. O medo é que o Paulo Freire seja aplicado na sociedade brasileira e, através da aplicação do Paulo Freire na sociedade brasileira, as pessoas realmente comecem no lugar de memorizar para responder nas provas, elas comecem a realmente aprender, e aprendendo, elas vão perceber muita coisa errada que está acontecendo. Muito obrigado, Kátia Gould. Estava no Facebook, agora me inscrevi no canal pelo YouTube. Muito obrigado, Kátia. E eu queria pedir para vocês que estão no Facebook, por favor, pessoal, venham para o YouTube e se inscrevam nos canais. Vocês vão me ajudar a aumentar o alcance dessa transmissão. Quem gosta de ficar interagindo pelo Facebook,
continue no Facebook. Eu não estou pedindo para vocês saírem do Facebook, mas deem um pulinho aqui no canal do Estopa e no canal Leonardo Estopa e se inscrevam, marquem para receber notificação. No dia que eu não conseguir transmitir no Facebook, vocês vão receber a notificação também pelo YouTube. Muito obrigado, Kátia. E muito obrigado, Denise Bueno da Fonseca. Muito obrigado de coração, Denise, pelo superchat, que é muito importante para a sobrevivência dos canais. Ela fala: Léo, te acompanho sempre e conjugo muito com suas ideias. Você é importante para a conscientização e fortalecimento da nossa democracia. Lula inocente, Lula livre. Muito obrigado, Denise Bueno, pela contribuição, pela ajuda, que é sem dúvidas muito importante para a sobrevivência dos canais. E muito obrigado, Cláudia Silva. Léo, todo homofóbico tem um transtorno conflito sexual. Os piores são os que não têm consciência, porque pode tomar a forma de ódio e fixação. Te soa? Exatamente. Olha, Cláudia, as pessoas acham que eu falo isso de zoeira, né? De brincadeira, mas não. Eu acho que um dos motivos do Bolsonaro ter criado essa homofobia tão grande foi exatamente o fato do Bolsonaro ter enfrentado a dúvida a respeito do Carluxo. Eu acho que ele começou a querer, ele percebeu tendência homossexual no Carluxo e a partir daí ele não teve a coragem de falar abertamente: meu filho, você é homossexual, eu não gosto disso. O que ele fez? Ele se tornou homofóbico para indiretamente amedrontar o Carluxo, para o Carluxo nunca se assumir homossexual. E aí ficou homofóbico, ele foi criando na cabeça dele essa homofobia exatamente por causa desse detalhe aí do filho, que para ele é como se fosse um grande drama. Então deixa eu agradecer aqui também JT Salles. A elite financeira internacional aposta na guerra híbrida e no fascismo para manter seus privilégios diante do crescimento da China e da Rússia. Foi assim na década antes da Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado, JT Salles. Hoje existe sim um medo muito grande. Gente, a briga são das elites. Para vocês terem uma ideia, as elites financeiras brasileiras, elas já começam a entrar em desespero porque elas perceberam que colocaram no poder um governo que pode acabar com as elites brasileiras em favor das elites dos Estados Unidos e de Israel. Já as elites dos Estados Unidos e de Israel fazem toda essa movimentação para evitar que exista um crescimento das elites da China e da Rússia. Então é todo um confronto de elites e eu fico tentando entender se o confronto é de elites ou o que acontece com o povo, com a turma de Zé Ninguém, que não percebe que é simplesmente massa de manobra nessa brincadeira, né? E o governo que tinha uma tendência de governar para o povo, ele foi abandonado em favor de um governo que governa para as elites e a gente nem sabe para qual elite. Muito obrigado, Kátia Gould. Paulo Freire acredita no ensino pela praxis. Leiam o livro Educação Bancária. Perfeita colocação. E vale muito a pena, tá, pessoal? O Paulo Freire, nessa teoria da educação bancária, ele chama atenção ao antigo modelo de educação que existia no Brasil, que é o modelo que está sendo trazido novamente. É um modelo que, obviamente, o Bolsonaro, mais o ministro Van Traus, mais Israel e Estados Unidos querem para o povo brasileiro. A educação bancária, ela é como se você considerasse um aluno um banco, onde no lugar de você depositar dinheiro, você vai depositando frases decoradas. A educação bancária, ela não considera um aluno como sendo um ser humano capaz de reagir à informação e utilizar aquela informação. Ela vê que ela precisa prestar contas a respeito da educação do seu povo, mas ela simplesmente vai jogando informação na cabeça da pessoa, mas a pessoa não sabe o que fazer com aquilo. E por isso que fala educação bancária, vai depositando a informação na cabeça da pessoa. Esse modelo de educação bancária não considera que a pessoa recebe a informação e precisa ter como processar essa informação e aplicar na própria vida. O que mais incomoda as elites é exatamente o fato de que o Paulo Freire fez uma crítica a esse modelo bancário, de chuchar informação inútil na cabeça das pessoas. Talvez a informação é até útil, mas se você não sabe usar, ela torna-se inútil, né? Aquela ferramenta que você não sabe para que serve. E o que mais incomodou as elites foi o fato que o Paulo Freire trouxe essa ideia de conscientização. Essa ideia de saber utilizar
a informação e contextualizar a informação na realidade do aluno. Então, uma coisa, né, eu sempre elogio muito a Unis, né? Unis Varginha MG. A UniBH é uma grande porcaria. Né? Quando eu fiz eu fiz um elogio aqui à Unis, as pessoas me mandaram mensagens: Léo, você tá louco, você tá elogiando a UniBH. A UniBH é uma universidade que promete descontos para os alunos, depois processa os alunos para receber esses descontos que eles prometeram. Então, por favor, jamais entendam que eu faço qualquer elogio à UniBH. A UniBH é uma instituição covarde, é outra coisa. Eu estou falando da Unis de Varginha. A Unis, ela contextualiza muito bem aquilo que ela faz, eu acho que é uma aplicação perfeita dessa metodologia, e eu tenho muito orgulho de fazer um curso lá. Faço música na Unis. Ela faz exatamente isso. Quando eu fiz física na Unis, eu achei fantástico, por exemplo, olha, durante a matéria física e eletricidade, toda a matéria ela era explicada de forma teórica, que seria muito próximo daquela ideia bancária, mas para tirar da realidade bancária, eles pegavam aquela explicação teórica e contextualizavam como que uma pessoa pode aplicar aquilo. Então, se um professor ele não quer ser um doutrinador de teoria bancária, ele não vai chegar na frente do quadro e explicar uma teoria. Ele vai explicar aquela teoria, depois vai olhar para quem ele está ensinando e vai ver como que ele vai aplicar aquela teoria e adaptar para a realidade de quem está aprendendo. É isso que desespera as elites brasileiras. É isso que faz as elites brasileiras entrarem em parafuso, porque eles não gostariam que esse modelo pedagógico fosse adotado no resto do Brasil. Eles gostariam que esse modelo pedagógico ficasse exclusivamente para aqueles que podem pagar uma educação mais cara. Agora imagina a frustração das elites, pessoal. O cara coloca o filho dele numa escola para pagar R$ 2.000 por mês e fica sabendo que o filho da empregada tem uma escola pública que aplica a mesma metodologia. Cadê o diferencial? Aí, obviamente, os caras vão querer destruir o Paulo Freire nas escolas públicas brasileiras para que o Paulo Freire continue a exclusividade das elites brasileiras. Muito obrigado. Kátia Gold, ela fala: Paulo Freire acredita no ensino pela praxis. Leiam o livro Educação Bancária, que denuncia a nossa educação que vê o aluno como um banco e o conhecimento como um cheque a ser depositado e depois sacado, sem reflexão. É exatamente isso. Essa é uma leitura muito recomendada. Essa é uma leitura extremamente recomendada, principalmente para o eleitor do Bolsonaro, porque o eleitor do Bolsonaro, ele abre a boca para criticar o Paulo Freire sem nunca ter lido nada do Paulo Freire. O eleitor do Bolsonaro lê críticas ao Paulo Freire. Então aparece, por exemplo, o Mamãe Falei. Eu já vi o Mamãe Falei fazendo uma crítica ao Paulo Freire, é uma coisa muito engraçada. Ele faz uma crítica ao Paulo Freire, lendo um livro de crítica ao Paulo Freire, mas ele nunca leu Paulo Freire. Então, é bem complicada a nossa situação hoje, né, pessoal? Assim, a elite não quer que as pessoas mais pobres tenham acesso a esse modelo educacional. Por isso a elite vai e cria uma forma de destruir esse modelo educacional na escola pública brasileira. Os receptores do modelo educacional, no lugar de procurarem saber o que está sendo destruído, eles abraçam a campanha das elites e viram massa de manobra das elites. É uma coisa desesperadora que a gente precisa refletir se faz sentido. Muito obrigado mais uma vez, então. Kátia Gold, muito obrigado. Denise Bueno da Fonseca, pelo carinho, pelo superchat. E muito obrigado a todos vocês que fazem contribuições e ajudam a sobrevivência do canal. Muito obrigado a vocês que ajudam compartilhando. Muito obrigado a vocês que dedicam as noites aqui para participarem do programa e trazerem comentários, baterem papo aí com as pessoas. Muito obrigado de coração a todos vocês. Deixa eu liberar aqui os comentários. Riala Mafon fala: educação bancária não permite que o aluno seja sujeito de sua aprendizagem. É exatamente isso, né? Tá aqui a frase da Riala Mafon. O que a elite brasileira se desespera nesse momento é com a possibilidade do aluno ser sujeito da sua aprendizagem. A ideia é exatamente colocar o aluno como sendo um robozinho a ser programado. Muito obrigado, Riala. Muito obrigado, pessoal que está participando aqui pelo canal do Estopa. Deixa eu trazer aqui os comentários. E
Cadê os likes, pessoal? Mônica Paixão pergunta, cadê os likes? 1000 assistindo e poucos likes. Então, quem puder dar os likes aí, a gente sabe que tem pessoas que dão likes e o YouTube simplesmente não aceita os likes, tem esse boicote do YouTube, mas vamos tentar, quem puder, ajudar aí com os likes, isso é muito importante. Deixa eu trazer para vocês. Olha, essas notícias aqui, elas mostram como que acabou a democracia. A democracia é a pluralidade de ideias sendo discutida no espaço democrático, tá, gente? Nós já tivemos episódio de parlamentares entrarem armados no Congresso Nacional. Quando um parlamentar entra armado, ele automaticamente amedronta toda a oposição, porque a oposição não sabe se aqueles parlamentares vão continuar entrando armados. Então a oposição já começa a falar mais baixo. E agora deputados do PSL ameaçam petistas na Assembleia de São Paulo. No meu gabinete tem 2 pessoas armadas que se defendem. Se forem lá no 3º andar, 3109, peça para ir lá e vou deixar aqui acertado, viu, senhor presidente? Se acontecer algum acidente nesta casa, se eu ter que defender a minha integridade e acontecer algum problema de morte nessa casa, a culpa vai ser da senhora, disparou o deputado Adalberto Freitas contra a deputada professora Bebel. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis, porque agora, como virou uma espécie de trunfo do PSL e dos bolsonarinhos, essa coisa aí de brincar de estar armado, eles vão aos poucos distorcendo a democracia no Brasil. A gente precisa pensar até que ponto faz sentido, suportar esse tipo de coisa. E a gente precisa lembrar aqui também, Paulo Andrade, falando aqui que ontem, dia do trabalhador, Bozo deu entrevista na TV elogiando os patrões. Então, como pode, Brasil economicamente parado, indo para o caos financeiro. José Carlos da Silva. Obrigado, José Carlos. Caio Medeiro fala, estou de volta, gata negra, senti saudade de todos aqui. E o Akira AMV fala que voltei. Paulo Andrade tá a mesma mensagem aqui. Obrigado pelas participações, pessoal. E tem o Borges aqui, que é de MG, passou rapidinho aqui. Claudemir de Araújo. Tá vendo como é que todo mundo, no fundo, tem... saudade do Delgado, Claudemir de Araújo falando, Léo, será que o intestino delgado caiu em si e se desgostou da vida e não apareceu mais? Olha, nenhuma zoeira espantava o Delgado. Delgado, ele participava, ele zoava, ele brincava. Eu acho que eu até fui cruel, porque eu achei que o treco não era verdade, levei na brincadeira. Um colega do Delgado chegou e trouxe um caso de que o Delgado, ele teria sido abandonado pela namorada que fugiu, e fugiu é uma forma engraçada de falar, porque ela é livre, então ela não fugiu, gente? Então, parece-me que a ex-namorada do Delgado largou o Delgado e foi embora com um médico cubano. Isso fez com que o Delgado ficasse sanguinariamente enfurecido com o PT por ter trazido os médicos cubanos, com Cuba por ser a responsável pelos médicos cubanos. Enfim, o Delgado ficou com raiva de tudo, por causa da namorada que largou ele e foi viver com o médico cubano. E um colega trouxe isso na live, eu achei que era brincadeira para zoar o Delgado, mas depois que eu falei isso, o Delgado ficou nervoso e sumiu. Aí ele voltou, outro dia eu falei isso de novo e ficou nervoso e sumiu. Enquanto eu falava outras coisas, o Delgado ficava nervoso e zoava mais. Depois que eu falei isso, ele ficou nervoso e sumiu. Eu achei que era brincadeira, falei, mas agora que eu vi que o negócio não é brincadeira, que o treco realmente aconteceu, deu um pouquinho de remorso. Então volta, Delgado,
Quando você estiver aqui, a gente não vai mais tocar nesse assunto da namorada, não. Fica tranquilo. Cláudia Magalhães, muito obrigado, Cláudia Magalhães, pelo carinho, pelo superchat, pela mensagem. Ela fala: Léo, é um prazer acompanhar suas lives. É muito bom saber que vocês estão aqui. O prazer é meu de ter vocês acompanhando as lives, tá, pessoal? Muito obrigado mesmo. Aqui somos agora no Facebook. Temos... Inclusive, eu vou abrir aqui o Facebook para ver um feedback, porque o que acontece... A transmissão, pessoal, ela acontece da seguinte maneira... Eu faço a transmissão no YouTube, copio a transmissão que está no YouTube para o Facebook. E eu queria pedir para vocês que estão no Facebook agora, estou vendo aqui Dilma Resistente, tem Cristina Oliveira, Elias Damasceno, Antônio Carlos Guimarães, tem uma galera assistindo aqui no Dilma Resistente, tem mais uma galera assistindo aqui, deixa eu ver, pela página Leonardo Stoppa, eu estou vendo aqui que os comentários, tem aqui o comentário de Juliana G. Domingues. Quem estiver assistindo no Facebook, por favor, mandem um comentário de como que tá a qualidade da transmissão por aí, que eu estou tentando acertar como fazer para transmitir ao mesmo tempo no YouTube e no Facebook. Então, quem estiver no Facebook, se puderem, por favor, compartilhar como que tá a situação da transmissão aí, eu agradeço muito. Deixa eu... agradecer Maria José Rabelo. Muito obrigado, Maria José Rabelo, pela contribuição. Muito obrigado pela ajuda ao canal. Muito mesmo, muito importante para a sobrevivência dos canais. Ela dá uma ajuda aqui pelo canal. Leonardo Stoppa. Deixa eu liberar aqui. Jussara Miranda, os homens cubanos são calientes. Coitado do Delgado. Aí, tá vendo? Eu tô triste aqui porque eu zoei o Delgado e vem a galera zoar o Delgado também. Mas parece que é isso mesmo que aconteceu e aí tá explicado, porque até então a gente não entendia por que o Delgado tinha tanta raiva assim, né? Agora dá para entender que essa questão aí do Delgado que foi abandonado por causa do cubano que foi mais caliente. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Silmara A. Social. Léo, fala sobre as 3 universidades públicas que vão ter verbas cortadas por incentivarem movimentos partidários e baderna, segundo o MEC. Então, eu falei sobre isso, mas vale a pena falar de novo. O nosso ministro descobriu que ele não pode fazer esse corte seletivo, e aí o que aconteceu? Depois que ele descobriu que o corte seletivo não pode, ele vai cortar a verba de todas as universidades. Isso é só um pretexto, pessoal. Obviamente, todas as universidades brasileiras, elas vão ser boicotadas, sim, pelo bolsonarismo, porque não é intenção do bolsonarismo valorizar a educação no Brasil, tá, Silmara? A intenção do bolsonarismo é, sem dúvidas, um Brasil ignorante. Então, eles vão usar desculpas para acabarem aí com as universidades brasileiras. Deixa eu agradecer aqui o feedback da Deia Vieira e também da Elizabeth Abreu e Maria Andrade. A galera toda falando... que estão assistindo aí no Facebook e que tá boa a transmissão. Então, muito obrigado, pessoal, assistindo aqui pelo Leonardo Stoppa. Deixa eu ver um feedback aqui na página Dilma Resistente. Como é que tá o feedback aqui? Léo Júnior, transmissão está boa por aqui, em Embu das Artes. Evaldo Gomes dos Santos, a transmissão está boa aqui. Gravata. Carmen Rita Lula... também fala que muito boa transmissão. Por enquanto está ótimo no Facebook. Marilde Bernardo. Muito obrigado, pessoal. Deixa eu ver aqui o feedback na página. Canal do Stoppa. O pessoal fala aqui. Josiane Gal está pedindo para falar sobre o sistema da nova ordem mundial. Então... vou ver se eu falo sobre isso, essa questão da pirâmide. Deixa eu trazer aqui, falando sobre essa questão das universidades, eu trouxe essa notícia mais cedo, tá? Deixa eu trazer para vocês aqui.
as universidades, né, vão se mobilizar, lógico, contra esse corte, mas o que aconteceu foi o seguinte, Silmara, ele quis cortar a verba só de 3 universidades e não pode, né, tipo, mais ou menos assim, olha, eu vou boicotar só as universidades que eu não gosto. Isso não pode. Aí, nessa situação, o governo Bolsonaro, ele decidiu cortar, me parece que 30% da verba de todas as universidades. Então, o JOC-CRZ fala, acabar com a educação. É o objetivo. Exatamente isso. A gente já falava a respeito disso, só que isso não tem incomodado os bolsonarianos, porque parece que o bolsonariano ele não se preocupa muito com essa questão da educação, né, gente? O bolsonariano ele tá bem tranquilo nessa questão aí de, olha, acabar com a educação, nada disso é problema para o eleitor do Bolsonaro, até porque o eleitor do Bolsonaro, ou ele estudou particular porque não conseguiu passar na federal, ou então o eleitor do Bolsonaro, ele nunca vai querer estudar porque ele acha que é possível ser o máximo que um ser humano pode ser assistindo os vídeos do Olavo de Carvalho. Deixa eu ver aqui, Kleber Moreno. Léo, desisto de tentar convencer bolsominions para a realidade. Só fiz uma pergunta depois de uma longa discussão. Paulo Freire ou Olavo de Carvalho? Resposta, Olavo de Carvalho. Kleber, eu vou aproveitar a sua colocação para dar um toque no pessoal, porque é o seguinte, não percam tempo com bolsominion. Olha, gente, existe uma teoria que eu costumo usar para falar com vocês sobre essa questão de como empenhar na guerra, nessa guerra híbrida, o empenhar nessa questão ideológica que está acontecendo no Brasil, que é o seguinte. Nós temos uma situação na qual uma parte dos brasileiros são irrecuperáveis. Esse bolsominion que você falou, Kleber, ele é simplesmente irrecuperável. Nós temos que admitir que parte da sociedade, ela não tem recuperação. Parte da sociedade, ela está tão apodrecida ou ela é tão ignorante que simplesmente não tem recuperação. Então o que você precisa fazer? Esqueça essa parte da sociedade. Quem que a gente tem que empenhar tempo? A gente tem que empenhar tempo naquelas pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo. Não é o cara que já tomou partido pelo lado do Bolsonaro porque gosta do que o Bolsonaro faz, gosta da opressão, gosta da ideia de tirar a verba da educação. Não, esses caras estão sendo representados. Quem que tem que ser, quem que a gente tem que conquistar? Teve pessoas, assim, algumas pessoas votaram no Bolsonaro achando que o Bolsonaro ia investir mais na saúde. Algumas pessoas votaram no Bolsonaro achando que o Bolsonaro ia investir mais na educação. Elas achavam exatamente o contrário. É essas pessoas que precisam agora cair na real. É essas pessoas que precisam ser orientadas. Aí eu falo sobre uma teoria muito legal para a gente aplicar nesse momento, Kleber, que é a teoria de Pareto, né? Segundo a teoria de Pareto, nesse ponto, você dedica 80% do seu tempo para conquistar os 20% mais difíceis. Então seria assim, inverter, olha, você dedica 20% do tempo para conquistar os 80% mais fáceis e depois você vai dedicar 80% do tempo para conquistar os 20% mais difíceis. Ignore os 20% mais difíceis. Se você chegou para conversar sobre política com uma pessoa e percebeu que essa pessoa ela está desfrutando do governo Bolsonaro, porque ela gosta de ver pessoas passando dificuldade, ela gosta de ver pessoas perdendo a oportunidade de estudar, ela gosta de ver que está tirando investimento na educação e na saúde, porque ela tem esse pensamento retrógrado e invejoso. Não perca seu tempo com essa pessoa, ignore essa pessoa, se possível, nem seja amigo desse tipo de gente para que você não sofra, para que você não fique triste. Em quem você vai empenhar seu tempo? Nas pessoas que não sabem o que está acontecendo. Naquelas pessoas que achavam que estavam botando dinheiro no Bolsonaro para o Bolsonaro ajudar. Para as pessoas que achavam que o Bolsonaro ia investir na educação e na saúde. É isso que é muito importante, que tem muita gente que às vezes fica um dia inteiro tentando convencer um bolsominion de que o Bolsonaro é ruim, mas o bolsominion gosta do Bolsonaro porque ele é assim. Ah, o cara, você não está percebendo que o Bolsonaro é racista, nazista e homofóbico? Mas o cara gosta disso, o cara quer esse Bolsonaro racista e homofóbico.
Não perca tempo com essas pessoas, porque essas pessoas, elas não sentem os defeitos do Bolsonaro como defeitos. Essas pessoas sentem os defeitos do Bolsonaro como qualidades. É legal a gente empenhar o nosso tempo nas pessoas que estavam enganadas a respeito do Bolsonaro, que achavam que o Bolsonaro seria uma pessoa boa, seria um governo bom. Deixa eu agradecer aqui, Maria José Rabelo, muito obrigado mais uma vez, Maria José Rabelo, que manda aqui mais uma contribuição, muito obrigado de coração. Ela já tinha mandado uma contribuição aqui antes, que eu agradeço muito as duas contribuições, que são, sem dúvidas, importantíssimas para a sobrevivência dos canais. E agora trazendo aqui o superchat do Jair Oliveira. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Mais uma do Bozo. Ele deu entrevista a um jornal bem conhecido e falou que a esquerda, PT, fez um sucateamento do exército brasileiro. E uma mentira, né, as mentiras do Bolsonaro têm dado muito certo. Né, as mentiras do Bolsonaro têm funcionado muito bem. Imaginem que o Bolsonaro, que está disposto a matar soldados do exército numa guerra contra a Venezuela, está criticando o PT, que fez praticamente dobrou o recurso disponível em proporção ao PIB, né? Não dobrou em termos numéricos, não. O PT dobrou o percentual do PIB que era dedicado às Forças Armadas. Então, se tem um governo que realmente dedicou-se às Forças Armadas, foi o PT, mas o PT não soube conversar com a base das Forças Armadas, né? É uma crítica que eu preciso fazer e preciso admitir que o Bolsonaro está se dando bem aonde o PT não soube respeitar, às vezes, as pessoas. E eu falo isso há 3 anos, tá, Jair Oliveira? Há 3 anos atrás eu falei, é preciso que se faça um trabalho muito bem direcionado às bases das Forças Armadas, porque elas são, sem dúvidas, a estrutura das Forças Armadas. Essa base é o alicerce. Se as Forças Armadas entenderem o entreguismo, obviamente elas não vão ficar a favor do entreguismo, mas o que aconteceu foi o contrário. Quem fez um discurso para as bases das Forças Armadas foi o Bolsonaro. E é a crítica que eu falo, que o PT continua vivendo o antigo modelo de comunicação, o PT continua ignorando, né, a importância de talvez partir para um modelo mais moderno de comunicação. Muito obrigado mais uma vez, Denise Bueno da Fonseca, pelo superchat, importante para o crescimento dos canais. Deixa eu liberar aqui os comentários. E deixa eu pedir para vocês, pessoal, que por favor se inscrevam. Isso é muito importante. Quem estiver assistindo aí e não for inscrito no canal Leonardo Estopa e no canal do Estopa, se inscrevam, porque isso faz uma diferença muito grande. E deixa eu mostrar para o Marcelo Silva. Você não foi bloqueado, Marcelo. Você está aqui livre, leve e solto. Você não foi bloqueado. Provavelmente você deve estar xingando as pessoas e a Tatiana está excluindo as suas mensagens. Katia Good. Lula, na sua entrevista, fala sobre investimento no Exército. Sim, Katia Good. O Lula começou a fazer essa conversa agora com as Forças Armadas nesse momento, mas eu acho que a esquerda deveria conseguir focar nas Forças Armadas com um discurso direcionado para as Forças Armadas. A gente precisava ter uma espécie aí de, como eu diria, parte da esquerda dedicada a fazer material, em especial para as Forças Armadas. Isso seria muito importante, porque isso daria condições para que as Forças Armadas percebessem o que o Brasil está vivendo, né? E o Darli Gomes Fahrenheit traz aqui para gente, ó. O Aécio da Venezuela sem a Globo fracassou. Esse foi, a gente não sabe se é o triste fim, porque a guerra contra a Venezuela envolve não o interesse do Aécio venezuelano. O Aécio venezuelano é simplesmente um braço dos Estados Unidos que querem o petróleo venezuelano, mas até agora o Aécio venezuelano só tem fracassado. E o Aécio venezuelano achou que realmente ia levantar o povo da Venezuela, mas não rolou. E Matheus Araújo traz um ponto importante aqui que precisa ser destacado. Léo Estopa fala da Canção Nova ter apoiado o Bolsonaro e agora ela está em decadência. Muitos associados param de contribuir com a Canção Nova. É um
uma direção estranha que determinadas entidades, empresas, né? Uma coisa estranha que está acontecendo no Brasil, de entidades que deveriam ficar neutras, elas estão simplesmente tomando partido. E aí, obviamente, elas perdem, porque, olha, no momento que por exemplo, vamos pensar numa Lojas Marisa, numa Lojas Riachuelo, o fato deles se posicionarem contra o Lula faz eles perderem quem gosta do Lula, mas eles não vão vender mais para quem é inimigo do Lula, porque uma pessoa não vai comprar mais nas lojas Avan simplesmente porque o cara foi anti-Lula. O cara já comprava e vai continuar comprando a mesma coisa. Então, eu acho que isso está diminuindo a economia brasileira, isso está diminuindo o giro de grana, mas as instituições que foram para o apoio do Bolsonaro, achando que estavam fazendo isso aí pelo bem próprio, né? O cara, provavelmente o pessoal lá da Canção Nova, né? Eles vão, eu quero pagar menos imposto de renda. Não, beleza, vai nessa. Agora você vai ter que pagar menos imposto de renda. Igual os pastores, né? Basicamente os pastores desesperados aí, né? Para ganhar grana, agora precisam perceber, não estou falando dos bons pastores, obviamente, e a Diana lembra que a Canção Nova é católica, a gente sabe disso, Diana, né? Uma parte das igrejas católicas também apoiou o Bolsonaro. E hoje nós temos uma situação que o dízimo principalmente está diminuindo, porque sem salário não tem dízimo, né? Sem emprego não tem salário, sem salário não tem dízimo. Então a situação está ficando muito complicada e as pessoas precisam reverter isso rápido, porque pode chegar num ponto que não tem mais como reverter. Então, pessoal, eu queria, antes de mais nada, agradecer todos vocês pelas participações e queria pedir para vocês que, por favor, se inscrevam no canal Leonardo Estopa e no canal do Estopa. Quem estiver assistindo pelo Facebook, por favor, curta as páginas no Facebook. Lembre-se que se você já curtiu, você pode ter sido excluído, porque o Facebook está excluindo curtidas da página. Então as páginas no Facebook elas estão caindo, as páginas de esquerda no Facebook. Eu gostaria de te pedir para ficar agora com a reprise dessa transmissão e logo mais eu volto com o programa Léo ao Quadrado pela TV 247. Então muito obrigado, fiquem agora com a reprise. Lembrando, pessoal do Facebook, que a partir de hoje, até por questão de computadores que